No Vitrine de hoje, você vai ficar satisfeitíssimo de ter, nesta noite, decidido ficar em casa. Hoje, nós viajamos juntos para um país de temperatura bem baixa, de gente muito loira e que tem como vizinho o nosso próximo rival da Copa, a Noruega. Você tem 30 segundos para adivinhar que país é este. Outras novidades estão no programa desta noite, que revela também quais as profissões mais exploradas pelos roteiristas de cinema. Prepare-se, porque você sabe, quando o Vitrine está no ar, você não precisa usar o controle remoto. No país do futebol, uma escalação que deu jogo bonito. Entraram em campo fotógrafos profissionais e a turma da várzea. O Vitrine visita o reino da Dinamarca e descobre que, além de uma paciência oriental, o povo dinamarquês tem um senso de humor bem brasileiro. E na entrevista, Paulo José, um ator que transforma o problema físico em um recurso a mais de interpretação, com a maior coragem. É preciso ter uma asa quebrada, alguma coisa que fale um pouco no voo, né? Para que você se torne mais intenso, mais profundo no que faz, né? Bom de Bola é o título do livro que reúne trabalhos de fotógrafos e escritores brasileiros em torno do tema, que é uma verdadeira paixão nacional. Eles fazem dobradinhas do tipo Rita Lee e Ed Vigiani, Hugo Giorgetti e Vidal Cavalcante, Afonsinho e Marlene Bergamo, com um resultado brilhante. No país do futebol, as câmeras fotográficas sempre estão a postos para registrar uma grande jogada. Não há partida sem aquele batalhão de fotógrafos atrás do gol. Em ano de Copa, então, se alguém esticar o que se gasta de filme com um esporte, chega em Marte. Mas normalmente, as fotos mostram jogadores profissionais em campos profissionais. Brasil Bom de Bola, um livro lançado em abril, resgatou com fotografias e textos o futebol mais jogado na terra do futebol. Aquele da várzea, da pelada, do povo. 11 profissionais entraram em campo e voltaram suas lentes para partidas disputadas em locais improvisados, alguns inusitados até. 11 escritores fizeram tabelinha com os fotógrafos e criaram textos para as fotos. Nós vamos revisitar o trabalho de dois fotógrafos do Brasil Bom de Bola, o Ed Vigiani e o Vidal. Eles fotografaram a várzea aqui de São Paulo, como esse campo, que foi um dos lugares que entrou nas fotos do livro. Vamos lá, vamos lá, Ed. Fotografar as várzeas do Rio Tietê e aqui do Rio Pinheiros e um pouco do Pantanal, para se mostrar exatamente o início de como os jogadores profissionais partem, né, da favela, da beira do rio, da lama, né. Eu tentei mostrar a expressão deles, sabe, a disputa de bola, a fome de bola, né, que a molecada, que o povo em geral que participa das várzeas leva, né. Eu já fiz futebol de rua em São Paulo, que eu joguei muita bola na rua, joguei muita bola nesse campo aqui, o Vidal fotografou um pouco, mas eu joguei muita bola aqui tinha muito mais campo, diminuíram os campos, e lugares que eu morei fora de São Paulo, como em Fortaleza, no estado do Rio também, morei lá, então tentei mais um panorama pelo meu histórico e lugares onde eu joguei futebol. Futebol não se aprende na escola. As minhas fotos todas têm trave, não tem nenhuma foto que não tenha trave. Até quando o moleque vai buscar a bola na beira do riacho, ele vai com uma trave, que é uma trave para tirar a bola do riacho. O Ed foi o organizador do livro. A ideia surgiu daí, de querer tentar mostrar o Brasil através da bola, tentar entender um pouco esse país através do futebol. O meu clube tem time de primeira... O cineasta Hugo Giorgetti, diretor do filme Boleiros, escreveu o texto que acompanha as fotos de Vidal. Para falar do futebol fora dos estádios, ele também fixou sua atenção na várzea. Eu preferi falar sobre várzea, que é um assunto esquecido, né? Ninguém fala mais sobre isso, mas
A inferioridade de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro em matéria de futebol resulta do aniquilamento da nossa várzea. No Rio, pelo menos, você tem a praia, você tem umas outras coisas, né? Mas a várzea era um lugar... Bom, primeiro era um lugar de lazer para a população que não existe mais, né? A várzea que eu conheci era muito mais organizada. Era um futebol que as pessoas iam de camisa, calção e meio, o time dava aí, você só levava a chuteira. Você tinha a bola, não era uma coisa assim, por exemplo, você pega um campo com uma árvore no meio, era inconcebível. Ainda revisitando os lugares e personagens que aparecem no livro, fomos a uma unidade da FEBEM, em São Paulo. Acompanhamos a fotógrafa Marlene Bergamo, que clicou os jogos dos garotos. Quando pensamos em fazer futebol, a gente pensou... Todo mundo pensava em praia, em lugares bucólicos, ou enfim, mas fora, né? E aí pensei em registrar esses meninos aqui que ficam presos, que não tem, e que jogam futebol de qualquer maneira. Sim. Tem um lugar mais pra dentro lá que eles jogam num lugar mini, assim. Primeiro eles começaram me deixando fotografar no campo, né? Que nem parecia muito FEBEM. Aí eu fui entrando devagar e eu consegui num lugar que tem um muro super alto, e eles jogam a trave, são garrafas de Coca-Cola cheia d'água. É bem difícil lá. Foi quanto tempo de trabalho? Eu fiquei 2 meses. 2 meses fotografando aqui? É pouco? Eu acho. Isso para tirar quantas fotos? 100 filmes, mais ou menos. Pro livro acabaram editadas quantas? Acho que foram 12, né? Eu não contei exatamente. Ou 11 ou 12. Enquanto jogam, de forma nenhuma eles parecem estar presos. Divertem-se como qualquer adolescente que corre atrás da bola, que joga descalço ou que calça um pé só. Não parecem menores infratores, exceto quando o assunto é o craque. Tem craque aqui? Não. Aqui não tem essas paradinhas, não. Não tem nenhum bom, não? Não. Não craque. Tem cara bom de bola aqui? Ah, tem. Tem uns moleque bonzinhos de futebol, sim. Quem é cracão? Ah, o Baianinho ali. É? Tem o Bela Vista. Bela Vista não é craque, ele sabe jogar bola. E você? Ah, mais ou menos também. Pô, falaram que você é o maior craque aqui da quadra. Que nada, jamais, senhor. Ah, é? Não? Não. Você não joga? Não é o que joga melhor? Eu sou humilde. Mas é um... Igual todo mundo joga isso. Quantas horas por dia você vem jogar futebol? Não, eu fico aqui direto, eu tô preso. Mas jogando futebol, pode ficar direto? Lazer. Essas fotos não têm o glamour dos grandes clássicos. Elas registram o verdadeiro futebol brasileiro, jogado com alegria, criatividade, improviso, malícia e prazer. O futebol dos 4 cantos do país. Vitrine por dentro da mídia. A nova diretoria da Rede Cultura de Rádio e Televisão tomou posse esta semana. Jorge da Cunha Lima, o presidente da Fundação Padre Anchieta, foi reeleito para mais uma gestão. Num evento para os funcionários e imprensa, foi apresentada a nova equipe, o superintendente e os diretores de programação, financeiro e técnico. Além do gerente de jornalismo, do departamento de marketing e o consultor cultural. Nos próximos meses, a Rede Cultura passa a ficar 24 horas no ar, graças a um acordo de cooperação firmado com a TVE do Rio de Janeiro. O presidente da TV Carioca, Mauro Garcia, compareceu à posse da nova diretoria. Rogério Brandão, o novo diretor de programação, tem planos de mudanças para a Rede Cultura. Eu acho que ela deve mudar em algumas coisas no sentido de avançar. Ela construiu um segmento infantil muito bom, muito competente, que trouxe para a emissora resultados de audiência e deu para ela uma visibilidade que ela não tinha. E agora ela precisa avançar para os outros projetos da televisão, da programação. Ou seja, na área do teenager que nós estamos descoberto, tem um embrião que é a turma da cultura, mas nós precisamos melhorar isso. Precisamos utilizar, por exemplo, essa orquestra da rádio, que é fantástica, criar um horário para você ter um musical nesse sentido. A intenção nossa também é cobrir e participar de todos os eventos, principalmente assim ao vivo. Com a nova equipe, Jorge da Cunha Lima espera colocar a Rede Cultura numa nova era dentro dos meios de comunicação.
Entre os planos para o próximo semestre está a retomada das gravações do projeto Rá-Tim-Bum. Uma responsabilidade enorme dessa equipe, mais das pessoas convidadas e mais da casa, de fazer a terceira série do Rá-Tim-Bum. 90 capítulos que já se transformaram, os do passado, no grande mito da televisão infantil brasileira. Agora nós temos essa responsabilidade. Agora, tem que se novo na televisão. A mídia é tudo hoje, o resto é silêncio. Nós temos que preencher o espaço desse silêncio deixado pelo fim das utopias, pela queda do Muro de Berlim, que de uma certa forma nos deixou a todos, dos dois lados, órfãos. E essa orfandade tem que ser preenchida com a inteligência, com a criatividade. E isso vai ser a nova cultura, entende? Uma televisão à procura do preenchimento desse vazio, entende? Que hoje só é preenchido pelos desejos e pelos apelos do mercado. E nós queremos preencher isso com os apelos da inteligência. Você consegue imaginar a vida num país onde o período de férias é de 1 mês e meio? Isso sem contar os feriados e fins de semana. Nesse lugar, o seguro-desemprego garante o aluguel e o recebimento do salário atualizado pelo tempo que for necessário. Esse lugar, com boas vantagens e uma ótima qualidade de vida, das melhores do mundo, tem nome e endereço. Dinamarca, um país da Escandinávia, localizado na Europa entre o Mar do Norte e o Mar Báltico. E o Vitrine viajou durante 5 dias por este país, onde reis e rainhas mobilizam os seus súditos pela simplicidade. E ao sul da Escandinávia, nós conhecemos um pouco de um país onde a inflação é baixa, a moeda é estável e a produção de alimentos é 3 vezes maior do que realmente a população precisa. Portanto, se existe algo de podre no reino da Dinamarca, como dizia um dos personagens de Shakespeare, sinceramente, desta vez, nós não encontramos. Durante 5 dias, conhecemos um país onde está uma das maiores concentrações de loiros por metro quadrado. A Dinamarca é formada por uma península e por 406 ilhas, entre elas a Groenlândia. Não se tem notícia de um dinamarquês que viva a mais de 52 quilômetros do oceano. A intimidade com o mar vem de muitas gerações, quando eram os vikings os donos deste lugar. Nós praticamente atravessamos o país, um caminho cinematográfico onde não existe montanhas e o vento forte é uma marca constante. Apesar de muito bonita, a natureza da Dinamarca deu poucas fontes de energia para o país, que também é muito pobre em matérias-primas. Se são poucos os recursos naturais, não faltam mão de obra habilidosa e de bom gosto. A arquitetura, o estilo do desenho dinamarquês são marcas deste povo, onde a escolaridade é obrigatória a partir dos 9 anos de idade. Dentro das cidades, tudo parece que é feito para funcionar e funciona. Nas cidades planas, o transporte mais comum é a bicicleta. Aqui em Odense, o vai e vem é a qualquer hora do dia. A cidade é uma das mais famosas graças a seu filho mais ilustre, o escritor Hans Christian Andersen. O autor de 150 títulos, entre eles O Soldadinho de Chumbo e A Pequena Sereia, é orgulho nacional. A casa onde Andersen morou virou museu, centro de pesquisa. O acervo conta a vida do escritor. São pinturas, manuscritos, livros, cartas e fotos dos seus amores. Além disso, objetos e até um cômodo do apartamento dele foi reconstituído, incluindo entre as peças a sua inseparável corda. Andersen tinha pavor de incêndio e acreditava que uma corda sempre na janela seria sua salvação numa emergência. There will always be people studying Hans Christian Andersen, and at the university here you can also take a course in Hans Christian Andersen. And we also have a lot of students from other countries who come here and study Hans Christian Andersen. O autor dos inofensivos contos de fada gostava também de pensar e escrever sobre sexualidade. Hans Christian era visto por sua família como um lunático, por escrever histórias de sereias misturadas com princesa.
Apesar de venerado hoje, ele já enfrentou o preconceito por ser pobre e querer estudar em boas escolas. Fantasia e tormento marcaram a obra do autor de Patinho Feio, que batalhou a vida inteira para levar uma vida de cisne. Atravessamos de balsa para chegar na grande Copenhague, onde vive 1/3 da população. A Paris do Norte, como também é conhecida, chama a atenção pelas imponentes torres, as construções de influência holandesa e a atmosfera alegre, onde a música latina está presente. O símbolo da Dinamarca, uma sereia inspirada num conto de Andersen, é um dos pontos mais visitados e fotografados da cidade. O que ela tem de especial? Talvez o mistério de ter saído de um conto de fadas. Os dinamarqueses são alegres, simpáticos e muito criativos. Uma de suas obras-primas é o Parque Tivoli, que existe há 154 anos. É um parque de diversão diferente, onde o público infantil não é o único alvo. O Tivoli é frequentado por adultos de todas as faixas. As atrações estão no requinte dos jardins, com aproximadamente 400 mil flores, na música clássica, nos 29 restaurantes ou no mini casal real que desfila para uma plateia sinceramente encantada. Os dinamarqueses têm aparência de certinhos, mas na verdade são cercados de ótimo humor, que relaxa qualquer protocolo. Esse samba no pé, inspirado na ginga brasileira, nada mais é que um protesto contra o trabalho infantil. Nesse ritmo, eles vão desfilar pelas principais ruas da cidade e devem chegar perto do Palácio Amalienborg, residência oficial da família real. A monarquia mais antiga da Europa tem um estilo marcado pela discrição e pouco alarde sobre o que se passa por trás dos muros do palácio. A rainha Margaret II é um destaque. Sempre que sobra um tempinho, ela anda pelas ruas, vai às compras, conversa com o povo. Sobre o príncipe herdeiro, Frederick, é que falam mais. Dizem que ele convida amigas para passar a noite na residência real, mas não faz propaganda desses encontros. O reino da Dinamarca também é assim, simples e discreto. Nas ruas, os dinamarqueses que vêm conhecer onde mora a sua rainha falam com orgulho do estilo da família real. I think it's a good commercial from Denmark, and nice persons, few scandals like in England, but I think it's good for Denmark. Well, I think our queen is very popular, and she does a very good, image to the outworld. Most of the people in Denmark like them, I think. Ao meio-dia em ponto, uma movimentação diferente começa diante do palácio. É hora da troca da guarda, um espetáculo que os turistas adoram. A segurança se aproxima de forma cordial. Precisamos aguardar uma autorização para gravar diante do palácio. Mas como tudo aqui não é lá tão rígido, aproveitamos para uma conversinha com um dos guardas sobre o peso do seu chapéu feito de pele de urso. Sometimes it hurts a lot. I have a headache. But it's hot. Yeah, at the summer, the sweat gets in your face and eyes. Liberadas as filmagens, acompanhamos todo o ritual que requer pompa e elegância. Os guardas sabem que estão fazendo um show, a plateia também. Mas como em todo conto de fadas, o divertido é acreditar na história. Mas tem vezes que se escorrega no script e o ator leva um baile do personagem. Como símbolo nacional, rainha que vai às compras a pé, guarda real que dá risada. Todo esse clima sai daqui, do Palácio Amalienborg, sede da família real. E como se isso não bastasse, agora, para completar, o palácio virou brinquedo de sucesso em parque de diversões. Na próxima reportagem, você vai conhecer o parque, que realmente é uma viagem.
Você tem um encontro com a educação. Está no ar o PROCAD. São 34 programas de televisão transmitidos via satélite para 400 telesalas no estado. O PROCAD vai melhorar ainda mais a escola pública. Anote as datas dos nossos primeiros programas. Dias 24 e 25 de junho. Dirigente, este encontro você não pode perder. The world has never seen a ship like this. The Titanic is indestructible. No even God can sink this ship. Generate progress and advances to benefit mankind. Nuclear energy will only be used for pacific ends. Você acabou de ver 3 grandes mentiras da humanidade. E esta é mais uma. Santa Casa está cada dia de cara mais nova. Este é o novo centro de prematuros. Uma beleza. E tem também o novo CTI infantil, que é o maior de Belo Horizonte. Mas pode esperar que ainda tem muito mais. Né, bonitinho? O cinema americano é mestre em transformar profissões comuns em coisas do outro mundo. Quem não se lembra de algum filme que tem como personagem central um policial, um advogado ou um médico? Vamos conversar com estes profissionais na vida real para saber o quanto de verdade existe entre o que eles vivem e o que o cinema mostra. Se tem algum lugar onde o crime compensa, este lugar é Hollywood. Na terra do cinema, os casos de roubos, assaltos e homicídios rendem muito dinheiro nas bilheterias. E o herói dessas histórias é sempre, ou quase sempre, o advogado. A sétima arte já criticou e até ridicularizou a profissão. Mas Hollywood adora fazer do sujeito de terno, gravata e pastinha o herói das telas. O advogado é inteligente, brilhante, astuto, bom de discurso, meio Sherlock Holmes e ainda tem a cara do Tom Cruise. Pura ficção. Que tal uma comparação com o Brasil? Esqueça as imagens dos tribunais americanos, imponentes, cheios de glamour. Dê só uma olhada neste lugar e seja bem-vindo à realidade brasileira. É aqui que os casos de roubos, assaltos, furtos e tráficos são julgados. Em salinhas como estas, onde o advogado, o promotor e o réu dividem a mesma mesa. Praticado um roubo. Esta é a primeira diferença entre as nossas leis e as americanas. Nos Estados Unidos, todos os casos vão parar no tribunal e nas telas. Erro médico em O Veredito, preconceito em Filadélfia, abuso de poder na Marinha em Questão de Honra, falcatruas do plano de saúde em O Homem que Fazia Chover. If it please the court, I would be honored to introduce Mr. Baylor. Vida de advogado por aqui não é nada fácil. Os promotores, advogados do Estado, chegam a participar de 8 audiências no mesmo dia. Será que esta rotina daria um filme? Eu acho que a vida imita a arte. Vamos dar chavão. Então, eu acho que sim, eu acho que pode sim. Eu acho que pode e deve, eu acho que tem uma série de coisas que precisam ser questionadas. Acho que nosso sistema prisional, que é um absurdo, é surrealista, merecia um filme só para mostrar o surrealismo que aquilo é. Aqui no Brasil, só os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. E apesar do cenário não ser tão glamuroso como nos filmes americanos, quem trabalha aqui garante que tudo o que acontece dentro dessas salas renderia bons filmes. Ele é traído, vai e tenta matar. E excelências não é... Este é o primeiro tribunal do júri em São Paulo. Caso, marido foge da prisão e tenta matar a mulher e o amante a facadas. Crime, tentativa de duplo homicídio. Motivo, ciúme. Estão aí os ingredientes de uma boa manchete policial e de um bom roteiro de cinema. Não falta nem bom ator. A encenação faz parte do trabalho desses homens da lei. Aquelas discussões no tribunal, aquelas defesas cinematográficas, existem também na vida real? A gente pode ter a chance de ver uma delas hoje?
Eu espero que sim, mas existem. Aliás, melhores do que as do cinema. E o réu é muito experiente. O réu tem roubo à mão armada, roubo em concurso de agentes, porte de arma. Qual é o filme de tribunal que você assistiu, do qual você mais gostou? Testemunha de acusação, com certeza é o melhor, é clássico, com o Charles Lofton e a Marlene Dietrich. É o melhor, com certeza é o melhor. Porque ele é mais real? Porque os diálogos são muito bem construídos, as situações são muito bem construídas. E o pior? Meu primo Vini. Por quê? Porque tem uma visão mais escrachada, né, de alguém que tem um talento natural e não tem domínio da técnica, e esse talento natural, por acaso, acaba vencendo. Os julgamentos no Brasil não são tão emocionantes quanto os da tela. Não adianta esperar que o advogado chame uma testemunha surpresa, nem que uma prova definitiva apareça na última hora. Nossos júris são mais técnicos e nossos advogados muito mais eruditos que os do cinema. O que existe de semelhante entre o tribunal de júri aqui no Brasil e o que a gente vê no cinema americano? A base é a mesma. O conceito de julgamento pela sociedade é o mesmo. A forma de produção e de como que esses dois julgamentos chegam ao final é completamente diferente. Enquanto no júri americano ele raramente dura menos de uma semana, e existe uma exibição de prova para o jurado, no júri brasileiro ele normalmente é rápido, raramente dura mais do que 3 dias. Aqui no Brasil nós temos os tribunais e temos discussões feitas sobre a parte técnica jurídica. Nós não temos uma elaboração de perícia tão bem feita como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Lamentavelmente, porque se nós tivéssemos isso no Brasil, nós teríamos provavelmente elucidação de outros inúmeros casos que vão para o arquivamento por desconhecimento da autoria. Até que dá para entender o fascínio que esta profissão exerce sobre as pessoas. As cenas da vida como ela é são sedutoras mesmo sem atores famosos, efeitos especiais, luzes e câmeras. Só que aqui, o espectador não paga para assistir. Vitrine por dentro da mídia. A partir de segunda-feira, dia 22, esses comerciais estarão sendo exibidos no Festival de Filmes Publicitários de Cannes, na França. A competição é muito importante para os publicitários brasileiros que correm atrás dos leões de ouro. Os vencedores são muito valorizados no mundo da propaganda, uma vez que participam agências do mundo todo. A agência Léo Burnett todo ano faz uma seleção com os 50 filmes que têm maior possibilidade de premiação. Acho que o Brasil é o segundo maior país em termos de inscrições em Cannes e é o segundo país em termos de delegação, que vai, número de delegados que vai para o festival. E por que vocês fazem essa pré-seleção assim, dos melhores? Quem faz? É a própria Léo? Por que surgiu isso? Bom, isso é uma coisa que a Léo Burnett vem fazendo faz alguns anos. Temos uma pessoa que todos os anos juntava os filmes que estão sendo inscritos em Cannes e fazia uma prévia que ele selecionava, que ele achava que são os comerciais que, de alguma forma, tem chance de ganhar algo em Cannes. E desses 50 que ele normalmente seleciona, ele acerta os vencedores? Olha, ele sempre acertou o Grand Prix. Sempre entre os 50 que ele escolheu estavam. O ano passado, acho que dos 20 premiados, 18 estavam na seleção dele. Já está nas livrarias O Circo no Brasil, escrito pelo romancista Antônio Torres, que conta as origens da arte circense em nosso país. Um CD acompanha a publicação. Editado em português, espanhol e inglês, o livro descreve passagens da arte cênica mais antiga do mundo, apresentando um roteiro fotográfico das famílias circenses, dos palhaços, da arquitetura e das escolas. O CD Circo é protagonizado pelos Parlapatões,
Patifes e Paspalhões. Tem texto de Plínio Marcos, que já foi palhaço, e participações especiais de Antônio Nóbrega e dos palhaços Arrelia, Figurinha, Pururuca e Picolino. Há também músicas tradicionais de circo e composições contemporâneas sobre o tema. Nesta segunda parte da reportagem na Dinamarca, você vai conhecer um parque de diversões feito de milhares de tijolinhos de plástico. E não é uma cidade criada só para agradar aos olhos, é também para adultos e crianças brincarem juntos. E não há nada de estranho nisso. Os dinamarqueses são um pouco como os latinos, alegres e bem-humorados, de um bom humor que nem o frio consegue quebrar. No reino da Dinamarca, a realidade e a fantasia se esbarram o tempo todo. Numa terra de reis, rainhas e príncipes, tudo pode ser de verdade, tudo pode ser de mentira. Os dinamarqueses são sempre uma surpresa. Quem vê estas caras de anjos de contos de fadas até se esquece que elas são descendentes dos vikings, homens violentos, bárbaros, os mais temidos da Europa Ocidental no século IX. Com esse jeito, onde cabem vários estilos, é que o povo dinamarquês cria cidades perfeitas, verdadeiros sonhos perdidos nos mares do norte, lugares construídos só para serem admirados. Ou você acha que esta cidade aí existe mesmo? Essa é uma terra para gigantes se divertir. Um lugar construído no centro da Dinamarca com tijolinhos de plástico. Na Legoland, ver o mundo do alto não é trabalhoso. Todos os cantos foram reproduzidos com um brinquedo Lego, que em latim quer dizer juntar, unir partes. Assim, os dinamarqueses reconstruíram a Acrópole de Atenas, o Capitólio dos americanos, o Palácio Imperial dos chineses. Da Alemanha, eles trouxeram a Catedral de Berlim e uma cópia do aeroporto de Munique. Mas o mundo da Legoland precisou crescer. Com 14 metros de altura, o monumento em homenagem ao famoso índio touro sentado dos filmes de Bang Bang norte-americanos foi reproduzido e causa impacto principalmente entre aqueles que não conhecem a obra original. Um outro monumento americano com a imagem dos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt e Lincoln foi construído no meio do parque usando 1,5 milhão de peças. A Estátua da Liberdade, imponente, mas feita com pedacinhos de plástico, é uma surpresa para quem só crê na engenharia feita do concreto. Às vésperas de completar 70 anos, a Lego planeja se espalhar pelo mundo. O parque, que já existe na Inglaterra, no próximo ano chega nos Estados Unidos, na Califórnia. São estratégias para se manter na indústria do lazer, um segmento dos mais bem-sucedidos no mundo e, por isso mesmo, dos mais competitivos. We are making activities where children are active with their parents, so they have a good experience together, not only passive looking at a movie, but being active together, building something or enjoying some of the rides we have. Para construir este lugar, foi preciso criar uma cidade. Billund tem perto de 6.000 habitantes, quase todos trabalham no complexo da maior indústria de brinquedos da Dinamarca. Nos bastidores dessa fábrica, um time trabalha o tempo todo buscando brinquedos cada vez mais interessantes. Eles testam as novas invenções num ambiente, às vezes, que lembra um hospital. Mas o que parece soro aqui, na verdade, é cola, material indispensável nesta linha de montagem. Which is more difficult in your work? Oh, many things. Right now I think it's very difficult because I'm making a copy of some of it, but I can't see anything. It's difficult to... I had to be careful not to break it, and I had to see what kind of stones and bricks. So I think that's kind of different. My work is mechanic and electronic, and I make all this electric and energy things in the models, Lego models, to different parts in the world.
In this test, what do you check? For example, this one is I put this on, and then I put it on an engine so it can move or something like that. Neste lugar, tudo pode ser possível desde que dê para juntar peças. A bandeira do Brasil já está pronta. O papagaio está quase. Parte de uma perna começa a surgir. É preciso muita concentração. To find out, to be sure that it was the right elements you used, and to be sure that the high and the long, how long it is, that's correct. For if you start at the wrong place, then it will not be finished like this. A escolha dos brinquedos e personagens a serem construídos não segue apenas a intuição artística. A decisão é resultado de uma análise de marketing e de uma pesquisa feita junto aos turistas. Na hora de realizar o que se imaginou, na fábrica de fantasias, os operários trabalham com os pés bem no chão e os olhos em plantas e fotos. I have made my drawing first, so I know the distance between this part and the ladder here and the door and the windows. So I know exactly the size of and the shapes of the things. Sometimes do you feel an engineer? Sometimes, yeah. Mostly, because we design all the things, so it's kind of an engineering. As peças armazenadas por cor, modelo e tamanho são apenas o começo de um universo que possibilita milhares de combinações. Um exercício matemático para quem só pensa em brincar. When I was a little kid, I had a lot of Lego, you know. I like to play with Lego. Oh, yeah? Yeah. So it's a real funny job, you know. I have got here 6 bricks, and with them I can make all kind of combination 130 million ways. So that's a lot of way you can build things with only 6 bricks. Depois dessa explicação, fica mais fácil acreditar que o parque foi construído com aproximadamente 45 milhões de pecinhas. A natureza é tema constante por aqui, tanto que uma técnica especial ajudou que essas plantas de verdade parassem de crescer e ficassem na proporção das pequenas cidades. Passos curiosos em busca de novidades. Pequenos engenheiros especializados, atentos a todos os detalhes. Vai ser preciso muito tempo para entender os cálculos dessa construção tão particular. Uma obra que coloca bichos na selva mais repleta de truques que se tem notícia. Aqui é o lugar onde a natureza se mistura com a mentira. E quem sabe responder se o passarinho acredita mesmo que o elefante é de verdade. Tudo em nome da fantasia. O que assusta, o que pode meter medo, não tem espaço por aqui, mesmo fazendo parte da história do país. Maybe the Vikings' reputation is a bit too violent for children and for the Lego image, I think, yes. No lugar do Viking, um pirata simpático, cheio de assunto. Eu quero saber como ele faz o papagaio falar. A resposta é uma enrolação só. O pirata quer mesmo fazer festa. I don't know to sing. O parque é visitado por gente do mundo todo e até por brasileiros. Mas os fregueses mais frequentes são os alemães. Mas tem quem vem de muito longe em busca de diversão diferente em plena lua de mel. O casal de Hong Kong tem motivos muito especiais. Ele diz que visitar esse lugar é um sonho que remete à sua infância. Para ela, o que mais chama a atenção é a textura dos brinquedos, principalmente nos animais. Não importa a língua que fala, nem a idade que tem. Quando o negócio é se divertir, a fantasia consegue linha direta e comunicação certa. Até mesmo quando começa o inverno rigoroso na Dinamarca, a diversão continua com atrações em espaços fechados.
As atividades não param nunca nesta cidade. E depois de muito movimento, é hora de relaxar, ouvir música, prestigiar o pianista, coitado. Dizem que ele tem repertório para horas e horas sem intervalo. As noites começam assim em Billund, no embalo do parece, mas não é. Na semana que vem, o Vitrine mostra como funciona e sobrevive a TV de maior audiência na Dinamarca, a TV pública. Como no Brasil, os dinamarqueses adoram uma novela e noticiário. Depois que eu fiquei com Parkinson, eu comecei a me sentir mais intenso, mais interiorizado. Então é isso que a doença te trouxe de vantagem? Exatamente, me botou mais para dentro de mim mesmo, né? Apaixonado por cinema desde criança, mas foi na TV que se tornou um dos mais populares atores do Brasil. Nosso entrevistado é principalmente um homem de coragem. Paulo José viu sua vida virar do avesso ao descobrir que sofria do mal de Parkinson. Diretor dos mais competentes, ele fala do que é envelhecer na televisão. Um veículo que trabalha bem com jovens e velhos, mas despreza a meia-idade. Se fosse por uma questão de cenário, esta cobertura na região da Avenida Paulista seria o lugar ideal para uma conversa com o ator Paulo José. Num dos pontos mais altos da cidade, sob um sol de outono, este gaúcho de Bagé faria revelações como esta. Por que gosto de cinema? Eu poderia fazer uma teoria sobre a significação do cinema como expressão do século XX no mundo ocidental. Mas, na verdade, eu prefiro falar que eu gosto de cinema porque eu gostava do Gordo e Magro, né? Porque eu ficava apaixonado pelas comédias do Oscarito do Grande Otelo, porque eu morava em Bagé, a minha casa dava fundos para o cinema Avenida, e eu pulava o muro para pegar as ceninhas de filme, fotogramas que arrebentavam. Mas não há bate-papo que resista à força do vento. Mudar de lugar pode ser uma ideia, mas não é uma solução. Anda pra lá, anda pra cá, arrasta cadeiras, senta e levanta. E a nossa conversa só começa mesmo no bar do hotel. Você é exagerado no bom sentido em tudo que você faz, né? Você está falando do Parkinson, eu estava lendo que você foi ler tudo sobre a doença. Você sabe, as pessoas os famosos que têm o Parkinson também. Mas você tem que... Porque o negócio do Parkinson é porque você tem uma parte neurológica, né, que você tem uma medicação que, de certa maneira, controla os sintomas, quer dizer, faz uma reposição da dopamina que falta, que o cérebro não produz mais, ou produz menos, por uma levodopa, né, que é um substitutivo. Mas tem efeitos colaterais, tem a síndrome do uso prolongado do medicamento, tem um monte de problemas. E cada pessoa tem uma reação diferente.
Então, o que eu sinto na neurologia é uma atitude muito uniformizada em relação ao tratamento. Quer dizer, dar aquela medicação, né? E eu não estava conseguindo regular direito isso. Quer dizer, eu fui estudar mais. Parece que comecei a estudar, ler a bula com mais atenção e fazer monitoração. Isso comecei a fazer há pouco tempo. Então eu comecei a fazer por conta própria a monitoração, fazer a sintonia fina do uso da medicação. Quer dizer, e fui estudar para isso, né? Você estudou o quê? Lendo ou foi... Lendo. Conversando com pessoas? E depois eu recebo muito material, depois que saiu a matéria na Veja, Páginas Amarelas... Saiu uma baita repercussão, né? Eu recebo quantidade de coisas, e-mail, né? De tudo que sai sobre Parkinson. Ah, é? As pessoas... Tem já uma bibliografia enorme, assim, que me mandou. E, inclusive, eu estou ajudando a porção de pessoas também. Que me consultam. Algumas querem saber o telefone, o endereço do meu neurologista. Mas o neurologista apenas é um neurologista, ele te dá a parte, digamos, dos medicamentos. Mas o problema maior não é apenas a neurologia. É como você... são as outras coisas que fazem você cuidar da tua saúde, em geral. Se você... perceber que se fecha uma porta você pode abrir outra, né? Aquilo, né? No fundo é o quê? Lidar com os limites, com os limites, com a dificuldade. Mas você sabe que Porque a gente não é criado para lidar com o caminho para a morte, seja lá o que for, com envelhecer. A gente age como se fôssemos eternos, olímpicos, né? Então, qualquer problema físico nos abate muito, né? Nos tira essa sensação da fragilidade humana, ela nos condena, assim, como se nós fôssemos piores do que os outros, né? E fôssemos condenados a uma vida pior, né? E, na verdade, eu acho que é a partir da consciência do limite, da deficiência, que a gente se aprimora. O ator é muito besta, né? Vaidoso, né? Ele está sempre nas luzes, sempre exposto, então ele se acha fantástico, maravilhoso, né? Ele é provocado pelos outros assim a se exibir, né? E o ator é uma criança na sala, sabe aquela criança que depois vai ficando chato e não se dá conta que está insuportável, né? Quando você tem um problema assim como pode ser o Parkinson ou qualquer coisa assim de te dar uma fragilidade, você deixa de ser bobo, né? Mas essa vaidade desaparece. Você não é o bom, né? Você não é o vitorioso, não é o vencedor. Quando o Parkinson começou a ficar com sintomas mais sérios, eu elegi como modelo de homem o Stephen Hawking, aquele físico que é absolutamente... Ele tem uma degenerescência violenta, né? Um processo degenerativo muito violento. E, na verdade, eu acho que ele move um dedinho, alguma coisinha qualquer assim para se comunicar, né? É um corpinho absolutamente frágil, mas aquela cabeça está lá dentro funcionando. Então, está vivo, né? Está vivo porque está pensando. Ter o mal de Parkinson e falar abertamente sobre ele é uma questão resolvida para Paulo José. Talvez mais difícil seja ser um ator de meia-idade numa cultura que valoriza o vigor físico e a competitividade da juventude. Uma experiência ridícula, cômica, assim, eu havia me separado da Dina e decidi ficar jovem, né? Então você saía assim para lugares, assim, bares e tal, e ficava como um caçador, né? Absolutamente mal sucedido sempre, né? Era ridículo, mas um caçador. Aí de repente
Chegava uma garota na mesa, sentava lá, né? Aí me chamava de tio, né? Ou coroa. A primeira vez que me chamaram de coroa, pô, ele veio um choque, né? Aí ele me perguntou a idade, eu disse minha idade, disse, pô, tu é mais velho que meu pai, né? Aí a coisa pegou, né? Eu comecei eu fui procurar turma jovem, né? Então eu passei por essa crise de identidade, né? Porque você tem dificuldade, esse complexo de Peter Pan, né? Tem dificuldade de aceitar a tua idade, né? E internamente você ainda se sente assim, ó, tem 18 anos e tal. Agora as pessoas não te veem com 18 anos, te veem com 40, com 50 anos, né? Você se choca, né? E depois, quando você olha no espelho, quem é esse velho que está me olhando do outro lado do espelho? O Nelson Rodrigues dizia assim, jovens, envelheçam enquanto é tempo, né? Mas tem a cultura do envelhecer, né? Que o envelhecer é dado como sabedoria, né? Aqui o envelhecer é dado como superação, né? Está superado, né? Está ultrapassado, né? Eu fiz um programa na televisão chamado Shazam Xerife, que marcou muito toda uma geração de pessoas que estão, né? Então as pessoas falam muito daquele personagem. Eu deixei de aparecer bastante na televisão, fiquei mais dirigindo, né? Comecei a voltar um pouco para a televisão, uns tempos atrás, e as pessoas me paravam na rua e diziam assim, cara, como tu envelheceu. E alguns, era quase com raiva me cobrando como se eu tivesse me descuidado, sabe? Como quer dizer, cara, você, o que houve, cara? O que houve? Você se largou na vida, cara? Você era tão moço, né? E agora tá tão velho, né? Que é um raciocínio absurdo, assim, o que esse cara está pensando, né? Quer dizer, eu tinha uma imagem assim, do jovem Shazam, né? E não tenho mais. Então o cara fica me cobrando, eu não tenho essa imagem, né? Como é que você lida com uma abordagem dessa? Não, O que você fala para uma pessoa? Não me choca, mas eu fico com dificuldade de explicar isso que aconteceu, né? É difícil, né? É, porque não quer que eu envelheça, né? Ninguém se prepara para isso, né, Paulo? A não ser que faça um curso intensivo aí da vida, pego por uma doença. Você tem um pulo, da própria Fernanda Montenegro me dizendo que ela ficou mais de 10 anos, acho que 14 anos fora da televisão. Porque tem um momento aí que não tem papel. Porque você é herói, heroína, galã, gênio premier e tal. Aí quando você vai chegando perto dos 40, você gasta os últimos cartuchos e cai num limbo, cai num buraco. Depois, mais tarde, depois de 50, você de repente começa a ter outros papéis fortes. Mas tem um buraco aí no meio disso, né? Quer dizer, não existe o jovem senhor, né? Não, você não é jovem senhora. Você já não é suficientemente jovem para fazer bons papéis e ainda não é suficientemente velho para fazer bons papéis também. Olha. Tem um buraco no meio. Mas esse meio do caminho, quando começam a aparecer os sintomas do envelhecimento, são sintomas que eu acho que as pessoas não querem ver nelas. As pessoas querem manter também a ideia do ideal da beleza da juventude, né? Então, os atores, quando chegam os populares e queridos, chegam na faixa, nesse limite, eles passam a ser depreciados. Você vê o quê? Ele não tem trabalho ou os cachês são mais baixos? O que acontece? Onde que a gente vê essa depreciação? No teatro isso não acontece, porque o teatro não vive da imagem, né? Mas acontece muito, quer dizer, no cinema. No cinema acontece. O cinema mais do que na televisão. No cinema as pessoas ou desaparecem ou se matam, né? Marilyn Monroe, né? Greta Garbo, quer dizer, quando chega no limite em que você não pode corresponder mais à imagem mítica, aquela imagem eterna, né? Porque aquilo é eterno. A Marilyn Monroe sempre vai ser aquela figura, né? Então o que ela tem que fazer? Ou desaparece ou se mata. Não existe possibilidade de você, quer dizer, ela poderia aparecer, por exemplo, Clara Swanson, assim, no Crepúsculo dos Deuses, que são as atrizes, desaparecem e podem aparecer 20 anos depois fazendo uma senhora, né? Nossa, como ela envelheceu, tá bonita até, exatamente, né? já com muito mais idade. É. Mas já apagou completamente, já se afastou do próprio mito dela, né? Então ficou lá Nossa, isso é muito interessante, o jovem, o mito, e ficou a outra pessoa aqui. Agora, nesse meio do caminho, ou você desaparece ou você se mata. O cinema não perdoa ninguém, né?
não deixa envelhecer. Parece que atuar para Paulo José é uma arte quase sem segredos. Ele conhece todos os atalhos. É mais confortável a vida de ator do que de diretor, já que você atua nessas duas pontas? O ator é ótimo. O ator, ele não faz nada. Ele decora o texto, faz peripécia e vai embora para casa, né? Mas eu estava dizendo, quer dizer, embora você tem que ter esse talento, né? Básico, né? Agora é preciso você tem que trabalhar isso, você tem que ter cultura, informação, né? Senso crítico, para aprimorar a tua expressão, né? Você vê que ótimos atores de cinema não são bons atores, né? Mas eles se prestam bem, quer dizer, tem essa transparência, tem fotogenia, quer dizer, as pessoas gostam de ver aquela imagem. E tem essa transparência a qual os espectadores colocam sentimentos, emprestam sentimentos. E tem uma coisa clássica, uma experiência do Pudovik e Kuleshov sobre a montagem, né? Pudovik e Kuleshov fizeram o seguinte: pegaram uma imagem absolutamente inexpressiva de um ator russo olhando para alguma coisa, mas cara de nada, né? Olhando alguma coisa. E fizeram 3 associações. Pegaram uma imagem de uma criança brincando e ele olhando. Uma jovem morta e ele olhando. Um prato de sopa fumegante e ele olhando. E depois fizeram experiências com várias plateias e as pessoas todas identificaram. Ninguém foi capaz de admitir que era o mesmo plano do ator. Porque num dos planos ele estava com um sentimento realmente penalizado, né, e sofrendo diante daquela jovem morta, né? No outro, a gente sentia que estava com vontade de tomar aquela sopa quente, né? No outro tinha alguma coisa que brilhava nele, no olhar você via que alguma coisa afetiva aparecia no rosto dele diante daquela criança brincando. E era exatamente a mesma imagem. Né? E é aquilo que você estava dizendo antes, quer dizer, a plateia em ação. Atribui significados. Né? Atribui significados. Aquela imagem dele é um significante. Como você avalia o teu trabalho em Policarpo, Quaresma? É fácil fazer parar para se olhar e falar sobre ele um pouco? Eu procurei fazer ele com muito sentimento de verdade e sério, inflamado assim pelas suas ideias, né? Quase febril, assim, defensor dos seus princípios, um rigor ético e tal, mas personagem sério, né? E era fácil de fazer porque nesse sentido é bastante linear, porque ele olha para o futuro, né? E vê tudo assim é visionário, né? Vê um pouco adiante, vê um pouco além, né? Tem a espinha erecta, né? Mesmo nos desacertos, mas ele logo se recompõe porque vai acabar dando certo, né? Então era muito, muito bom de fazer e relativamente simples nesse sentido, né? Ator, diretor, mestre de diretores nas oficinas da Globo. Um homem que acredita que através das telenovelas se pode contar a história recente do Brasil. Paulo José, aos 61 anos, planeja um novo começo de vida. Vai dirigir cinema. Nada abala a confiança do ator, mesmo sabendo que o seu caminho está marcado por algumas certezas. Tem uma porta que se fechou para mim até o final dos tempos. Né? Tem uma esquina onde eu nunca vou passar de novo. Tem um espelho que me viu pela última vez, né? Tem um verso do Verlaine que eu jamais vou lembrar de novo, né? Na semana que vem, o Vitrine continua nessa linha do ator-diretor global. Nós conversamos com Cláudio Cavalcanti. Veterano dos bastidores, ele confessa que o sucesso do ator de televisão nem sempre depende só do talento, mas também do lobby que se faz junto a autores e diretores de telenovelas. Foi ele que disse.
Eu tenho certeza de que a lente fotografa a alma. Por isso que existe uma empatia com determinados atores, ou determinados políticos até, pessoas públicas, e você olha, vê na tela e diz assim, eu não vou com a cara desse sujeito, você não sabe o que é. É uma coisa que você está vendo, é a alma do cara lá. E o Vitrine vai chegando ao final. Nós voltamos no sábado, às 9h30 da noite. E se você quiser fugir da guerra da audiência dos domingos ou se desligar um pouco do futebol, é só ligar na Rede Cultura às 7h30 da noite para rever o nosso programa. Na internet, nosso endereço é o www.tvcultura.com.br. Para você, uma ótima semana. Tchau e até lá. Minas hoje é um estado integrado por boas estradas, novos aeroportos e a duplicação da BR-040 e BR-381 modernizam a ligação de Minas com os grandes centros do Mercosul. É segurança e agilidade na produção. Tá vendo? Minas está fazendo o maior investimento em educação da sua história. Na saúde, programas descentralizados oferecem um novo atendimento de qualidade nas regiões. A Lei Robin Hood combate as desigualdades regionais, redistribuindo renda e desenvolvimento. É isso aí! Nos últimos 3 anos, Minas está recebendo mais investimentos do que nos 15 anos anteriores. É um dos estados que mais geram empregos no Brasil, 180 mil em 3 anos. Pode conferir. Vale a pena investir em Minas. Informações sobre Minas na Secretaria de Indústria e Comércio através do INDE. Exato momento, tem uma vida correndo contra o relógio. Para sobreviver, ela só precisa de alguns minutos da sua solidariedade. Doe sangue no Hemominas. Não deixe alguém esperando o resto da vida. Cruzou, Ronaldinho, gol! Olha lá, Rivaldo cruzou para o Ronaldinho. Deixou quicar, bateu, chutou, é gol do Brasil. O Brasil só perde para ele mesmo, é o melhor time que tem. Lá vai Dunga. Tocou pro Rivaldo, Rivaldo lançou pro Ronaldinho. Olha lá, driblou o zagueiro, tocou pro Bebeto. Gol, 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 gol. Gol do Bebeto, o craque da camisa número 20. Ronaldinho recebe a bola pela meia esquerda e vai correndo pelo escanteio, passa pelo zagueiro, passa pelo goleiro, driblou e mete de trivela no gol. E atenção, partiu o Ronaldinho com a bola de gol, primeiro de gol, segundo. Foi na linha de fundo, bateu para trás, atenção, entrou o Bebeto e gol! Gol! Ronaldinho pegou a bola, picou, chutou e gol! Ronaldinho recebe a bola, deixa quicar e mete pro